Olá, sejam bem-vindos, eu sou Cláudio Coelho. Eu sou o curador responsável pelas histórias de terror do canal Mr. Nobody. Prepare-se para viver experiências que vão te desafiar a enfrentar os seus medos mais profundos. Vamos descobrir o que se esconde nas sombras. A poeira vermelha girava ao redor dos pneus do veículo 4x4 enquanto Kate e Ryan Hughes subiam a última colina, os corações transbordando de uma sensação de liberdade. A fazenda estava à frente. Um farol de charme rústico aninhado entre colinas ondulantes e eucaliptos que se estendiam até onde a vista alcançava. Era uma visão que prometia tranquilidade, um contraste marcante com a vida caótica que haviam deixado para trás na cidade. A casa da fazenda, pintada em um ocre desbotado, havia resistido ao sol implacável da Austrália por gerações. Suas paredes de madeira, adornadas por trepadeiras, pareciam sussurrar histórias do tempo. As janelas, como olhos atentos, observavam a paisagem vasta, prometendo um santuário do mundo. Uma sensação de paz envolveu o casal, o silêncio do interior os acolhendo como um cobertor quente. Kate, com seus cabelos loiros brilhando sob o sol da tarde, saiu do carro, o rosto iluminado pela empolgação. "É ainda mais bonito do que nas fotos", suspirou, admirando a vista panorâmica. O ar fresco e puro carregava o aroma de eucalipto e a promessa de uma vida mais simples. Ryan, com os cabelos escuros bagunçados pelo vento, encostou-se no carro, passando o braço ao redor dos ombros de Kate. "Vamos fazer um jardim aqui", murmurou. "Plantar nossos próprios vegetais, talvez algumas árvores frutíferas." A ideia de seu pequeno paraíso, longe do incessante burburinho da cidade, fez um sorriso surgir em seu rosto. Max, o fiel Doberman do casal, saltou do carro, sua pelagem negra reluzindo ao sol. Ele farejou o ar, abanando o rabo com entusiasmo enquanto explorava seu novo território. A vastidão da propriedade parecia guardar uma promessa implícita de aventuras para ele, um deserto indomado à espera de ser desbravado. A casa da fazenda era acolhedora e convidativa, o ar impregnado com o cheiro de madeira envelhecida e terra aquecida pelo sol. A cozinha, com seus armários de madeira desgastada e um fogão a lenha, prometia refeições fartas compartilhadas ao redor de um fogo crepitante. A sala de estar, com uma poltrona grande e uma lareira, parecia destinada a tardes preguiçosas e histórias envolventes. Eles desempacotaram seus pertences, cada item carregando o peso de um novo começo. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e roxo, eles se acomodaram na varanda, apreciando a vista deslumbrante. O ar, agora levemente frio, carregava uma sinfonia tranquila de sons: o farfalhar das folhas, o canto dos grilos e o chamado distante de um coca-burra. "É perfeito", sussurrou Kate, sua mão repousando sobre a de Ryan. Ele apertou a mão dela, seu olhar fixo no horizonte. Eles estavam finalmente em casa. A primeira noite em seu novo lar foi tudo menos pacífica. O vento uivava do lado de fora, batendo contra as janelas, enquanto as sombras pareciam se contorcer e dançar com uma vida inquietante. Cada farfalhar de folhas, cada estalo da velha casa, era ampliado pelo silêncio, cada som uma possível ameaça à espreita. Kate permaneceu acordada, a imagem de Max rosnando gravada em sua mente. Ela podia sentir o calor de Ryan ao seu lado, sua mão repousando levemente em suas costas, mas nem mesmo sua presença tranquilizadora conseguia dissipar a sensação de temor que a envolvia. À medida que a noite avançava, os sons da floresta se intensificaram. Passos leves e rápidos moviam-se pela vegetação rasteira, acompanhados por um rosnado baixo e gutural que ecoava o alerta de Max. Esses sons não eram animais, mas algo mais primal, uma manifestação profunda de um medo que parecia reverberar pela própria estrutura da casa. O coração de Kate batia freneticamente contra o peito. Ela virou-se para Ryan, os olhos arregalados de medo, e sussurrou: "Você ouviu isso?" Ryan, com os olhos pesados de sono, murmurou: "É só o vento, Kate. Provavelmente só o vento." Mas, mesmo enquanto falava, um lampejo de preocupação cruzou seu rosto. Ele sabia, assim como ela, que algo estava errado, algo se escondia na escuridão além das janelas. O amanhecer chegou, lançando uma luz pálida e etérea sobre a propriedade, mas a sensação de medo persistia. Max, com o rabo entre as pernas, parecia se encolher ao toque, seus olhos fixos na floresta ao redor.
Ele não comia, não brincava, nem se aproximava do casal. Sua energia habitual havia desaparecido, substituída por uma vigilância cautelosa que refletia o estado deles. Ryan tentou animá-lo com seus petiscos favoritos, mas Max não cedeu. O comportamento do cão, sua mudança repentina de companheiro alegre para um guardião atento, era perturbador. Era um sinal, um aviso de que algo estava terrivelmente errado, algo que ameaçava a paz que haviam tanto buscado. Enquanto o sol da manhã subia, um sentimento de apreensão pairava sobre eles, uma sensação de desgraça iminente que permanecia densa como o cheiro de eucalipto. Eles haviam vindo para o interior em busca de paz, um refúgio do caos da vida urbana. Mas a paz que encontraram era enganosa, uma fachada que ocultava uma escuridão subjacente, uma presença que parecia ter se entranhado em suas almas. Kate pegou sua xícara de chá, as mãos tremendo ligeiramente enquanto ela olhava para o horizonte. O sol, que deveria trazer conforto, parecia apenas acentuar a sensação de desamparo. O silêncio ao redor da fazenda, antes tranquilo, agora parecia opressor, quase ameaçador. Ryan terminou de arrumar a cerca próxima à varanda. Ele observava a floresta com o olhar perdido. Apesar de sua tentativa de manter a compostura, ela podia ver o cansaço em seus olhos, não apenas físico, mas mental. Ele também sentia o peso daquela atmosfera, embora não quisesse admitir. Acho que deveríamos investigar o que há por aí, disse Ryan finalmente, quebrando o silêncio. Kate virou-se para ele, os olhos arregalados. Você quer ir para a floresta? Com tudo isso acontecendo, não acha que deveríamos, sei lá, chamar alguém? A polícia? Talvez? Ryan soltou um suspiro pesado. E dizer o quê? Que estamos assustados porque o cachorro está estranho e ouvimos barulhos à noite. Eles vão rir da nossa cara. Max, que estava sentado na varanda, deu um ganido baixo e encarou os dois com os olhos atentos. Kate franziu a testa. Algo naquela expressão parecia mais humano do que canino, como se Max estivesse tentando alertá-los. Tudo bem, ela disse finalmente. Mas não vamos longe. Só até o limite da propriedade. E voltamos antes de escurecer. Ao se aproximarem da borda da floresta, Max permaneceu próximo, seu corpo rígido e alerta. Ele liderava o caminho com cautela, cheirando cada pedaço de terra, cada arbusto. O ar parecia mais frio ali, e Kate sentiu um arrepio subir pela espinha. A luz do sol mal conseguia atravessar o denso emaranhado de árvores, criando um jogo de luz e sombra que parecia se mover com eles. Olha isso, disse Ryan, apontando para o chão. Havia marcas de pegadas na terra úmida. Pegadas humanas, mas algo parecia errado. Os dedos estavam alongados demais, as marcas fundas como se a criatura tivesse um peso desproporcional. Kate sentiu o estômago revirar. Isso não é normal, sussurrou ela. Alguém esteve aqui? Ou algo? Respondeu Ryan, o rosto sério. Max começou a rosnar novamente, o som reverberando no silêncio da floresta. Ele olhava fixamente para algo entre as árvores, mas, por mais que Kate tentasse, ela não conseguia enxergar o que era. Vamos voltar, ela insistiu, a voz trêmula. Ryan hesitou, mas então concordou. Certo, é melhor não arriscar. Enquanto se afastavam, Max permaneceu na retaguarda, virando-se constantemente para olhar para trás, como se esperasse que algo saísse correndo das sombras. Quando finalmente chegaram de volta à casa, Kate sentiu uma onda de alívio ao pisar na varanda. Isso foi uma péssima ideia, ela disse, entrando rapidamente. Algo está muito errado, Ryan. Não podemos ignorar. Antes que ele pudesse responder, um barulho alto ecoou do lado de fora, como algo pesado caindo. Max começou a latir freneticamente, correndo até a porta da frente. Kate correu para fechar as trancas, mas Ryan já havia saído para ver o que era. Ryan? Não! Ela gritou, mas ele já estava na lateral da casa. Ao alcançá-lo, ela o encontrou parado, os olhos fixos em algo no chão. Um animal estava ali, ou o que restava dele. Um canguru, ou pelo menos era o que parecia, mas estava completamente desfigurado, como se tivesse sido rasgado por garras enormes. Havia algo escrito na terra ao lado, com o sangue do animal. Vão embora. Kate sentiu a bile subir a garganta enquanto recuava, quase tropeçando. Ryan agarrou-a pelo braço, puxando ela para dentro da casa. Ele bateu a porta e a trancou com força.
Não é mais seguro aqui. Temos que sair agora. Mas quando Ryan foi pegar as chaves do carro, uma pancada alta veio da janela da cozinha. Kate gritou, virando-se a tempo de ver algo, ou alguém, parado do lado de fora. A silhueta era alta, desumana, com olhos que brilhavam na penumbra. Max, em um acesso de fúria, começou a latir e a arranhar a porta como se quisesse atacar. A criatura não se moveu. Apenas ficou ali, observando, os olhos fixos neles. Então, lentamente, desapareceu na direção da floresta, deixando apenas a ameaça do silêncio para trás. Kate e Ryan se entreolharam, o pavor estampado em seus rostos. Eles sabiam que essa era apenas a primeira de muitas noites de terror. Naquela noite, trancados na casa, Kate e Ryan tentaram elaborar um plano. As opções eram limitadas, mas fugir parecia ser a única escolha sensata. Mesmo assim, algo os prendia ali, uma mistura de medo e fascínio pela propriedade que agora parecia tão alienígena quanto hostil. Max, inquieto, rondava a sala como um sentinela incansável. Seus olhos, antes cheios de vivacidade, estavam alertas, sempre fixos na direção das janelas, como se pressentisse um perigo iminente. Kate acariciou a cabeça do cão, buscando consolo, mas sua própria inquietação não lhe permitia relaxar. Precisamos esperar até o amanhecer, disse Ryan, a voz firme, mas com um tremor que traía seu nervosismo. Não vamos conseguir sair daqui no escuro, especialmente com, seja lá o que for isso por aí. Kate concordou com um aceno, mesmo que cada fibra de seu ser implorasse para partir imediatamente. Pegou o celular, mas como já haviam notado antes, não havia sinal naquela região isolada. Estavam completamente sozinhos. Às 3 da manhã, o som voltou. Primeiro, foi um leve farfalhar, como se algo pequeno estivesse se movendo ao redor da casa. Mas logo os ruídos ficaram mais intensos, com arranhões nas paredes e pancadas nas janelas. Max começou a rosnar baixo, os pelos de sua nuca eriçados. Ryan, sussurrou Kate, segurando o braço dele. Está acontecendo de novo. Antes que ele pudesse responder, a porta dos fundos foi atingida com força. A madeira estremeceu, mas segurou. Ryan correu até a cozinha, pegando uma faca de carne. Kate o seguiu, segurando uma lanterna como única arma. A luz da lanterna cortou a escuridão pela janela da cozinha, revelando o que parecia ser uma figura humanoide, mas grotescamente deformada. A pele da criatura era acinzentada, brilhante sob a luz, e seus membros eram longos e desajeitados. Mas os olhos, aqueles olhos amarelos e brilhantes, cravados neles, pareciam perfurar suas almas. A criatura lançou um grito agudo, um som que fez Kate cobrir os ouvidos e recuar. Ryan se adiantou, como se fosse enfrentar o ser, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a criatura se afastou, sumindo novamente na direção da floresta. O silêncio que se seguiu foi mais perturbador do que os sons anteriores. Kate e Ryan mal respiravam, esperando pelo próximo movimento. Mas nada aconteceu. Apenas o tic-tac do relógio na sala preenchia o espaço vazio. Ao amanhecer, ambos estavam exaustos, os olhos pesados de sono perdido. Ryan abriu a porta com cautela, a faca ainda em mãos, enquanto Max seguia próximo, a postura tensa. Lá fora, a cena era calma, demais. Não havia sinal da criatura ou de qualquer outra coisa que explicasse os eventos da noite. Isso não está certo, disse Kate, cruzando os braços para se proteger do frio. Tudo parece tão normal. Mas sabemos o que vimos. Ryan examinou o carro. Para seu alívio, ainda estava funcionando. Vamos embora. Agora. Ele estava decidido. Enquanto carregavam o essencial para o carro, Max começou a latir de novo. Mas dessa vez não era um latido agressivo. Era um som de alerta, como se quisesse dizer algo. Ele olhava para a floresta, sua postura rígida. Kate hesitou. Parte dela queria ignorar o aviso do cão e fugir o mais rápido possível. Mas outra parte, uma parte que ela não conseguia explicar, sentia que havia algo mais que precisavam entender antes de partir. Ryan, espere. E se houver algo que precisamos descobrir? Algo que pode nos ajudar a entender o que está acontecendo? Ele a encarou incrédulo. Descobrir o quê? Kate, estamos sendo perseguidos por alguma coisa que não é humana. Isso aqui não é um mistério para resolver. É um aviso para irmos embora.
Ela olhou para a floresta mais uma vez, a mente dividida. E então, algo chamou sua atenção. Uma trilha estreita, quase invisível, marcada por árvores queimadas, como se algo tivesse passado por ali recentemente. Eu só quero ver. Só por um momento. Você está louca? Ryan balançou a cabeça, mas antes que pudesse impedir, Kate já estava se movendo. Max a seguiu de perto, como se compartilhasse seu instinto. Ryan suspirou, praguejando baixinho, mas acabou seguindo também. A trilha parecia se aprofundar na floresta, levando a uma clareira escondida. Lá, encontraram algo que congelou seus passos. No centro da clareira havia uma pedra alta, coberta por símbolos esculpidos que pareciam ancestrais, mas nada que eles reconhecessem. Ao redor dela, pequenos objetos estavam espalhados, ossos, pedaços de madeira, e o que parecia ser um colar feito de dentes humanos. O que é isso? Kate mal conseguia falar, a mão tremendo enquanto apontava para a cena. Antes que qualquer um deles pudesse responder, um som baixo, gutural, ecoou pela clareira. A luz do sol pareceu diminuir, e o ar tornou-se pesado, quase sufocante. Max começou a latir novamente, mas desta vez seu latido foi interrompido por um gemido baixo. Ele estava olhando para a pedra, os pelos do corpo completamente eriçados. Foi quando perceberam que os símbolos estavam brilhando, como se algum tipo de energia fluísse por eles. A presença invisível ao redor parecia se condensar, preenchendo o espaço com uma ameaça tangível. Vamos embora! Gritou Ryan, puxando Kate pelo braço. Mas antes que pudessem se mover, o brilho se intensificou, e uma figura começou a tomar forma diante da pedra. Não era a criatura da noite anterior, isso era algo maior, algo antigo, com olhos que pareciam segurar séculos de malevolência. E, em um sussurro que soou como um trovão em suas mentes, ouviram as palavras: "Vocês não pertencem a este lugar." A figura diante da pedra não era completamente tangível. Parecia um véu de sombra que ondulava e se contorcia, quase humanoide, mas impossível de definir. Os olhos, amarelos, fixos, pareciam hipnotizar. Kate sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. Não era apenas medo. Era uma sensação visceral de que estavam diante de algo que não deveriam ter descoberto. Max se encolheu, ganiu, mas não correu. Ryan segurou o braço de Kate com tanta força que ela mal podia sentir o sangue circulando. Isso não é real, Kate. Isso não é real. Ryan repetia para si mesmo, mas suas palavras soavam vazias. A figura inclinou a cabeça de forma quase curiosa. Então, um som emergiu dela. Não uma voz, mas um coro de sussurros, como se 1000 pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Kate não conseguiu entender as palavras, mas a sensação que carregavam era clara. Saia. Enquanto pode. Ryan deu um passo para trás, puxando Kate com ele. Eles começaram a se mover, mas algo os segurava, não fisicamente, mas como uma âncora no subconsciente. A clareira parecia maior, mais distante da floresta ao redor. Max continuava a rosnar, olhando para trás, para o ser que não os perseguia, mas permanecia lá, observando. Assim que alcançaram a trilha novamente, o silêncio os envolveu. O som dos pássaros e o farfalhar das folhas, comuns no interior, estavam ausentes. Tudo parecia errado. Eles correram até a casa sem olhar para trás, mas mesmo em segurança aparente, a presença daquela clareira parecia segui-los. Horas depois, o sol já estava baixo. Ryan havia conseguido ligar o carro, mas algo os impedia de sair. O sentimento era irracional, quase magnético, como se abandonar a fazenda fosse violar alguma regra desconhecida. Kate olhava para as malas no banco de trás, mas não conseguia mover-se. Max deitou-se aos pés dela, inquieto. Kate, nós temos que ir. Ryan estava ao volante, a chave já girada na ignição. Ela olhou para ele, os olhos marejados. E se não for só a gente? Ryan? E se isso aqui já estiver dentro de nós? Ryan piscou, confuso. O que está dizendo? A sensação? Ryan, não está sentindo? Essa coisa não quer que a gente vá, mas, ao mesmo tempo, quer. É como se estivesse nos deixando carregar algo com a gente. Para fora. Ela segurou o peito, como se algo invisível estivesse apertando seu coração. Ryan tentou se convencer de que era apenas o medo falando,
mas as palavras dela faziam sentido de um jeito perturbador. Ele sentia o mesmo. Algo os havia mudado. Algo agora vivia em algum lugar obscuro de suas mentes. Mas ele forçou a lógica. Vamos, Kate. Estamos sendo paranoicos. É a adrenalina, o choque. Precisamos ir para um lugar seguro e resolver isso depois. Ele hesitou, mas sua voz saiu firme. Agora. Kate finalmente assentiu, embora a contragosto. Max parecia aliviado por entrar no carro, mas continuava olhando pela janela como se esperasse ver a sombra novamente. Na estrada, as coisas começaram a parecer normais novamente. O céu se tingiu de laranja, e o silêncio opressor da fazenda foi substituído pelo ruído de cascalhos sob os pneus. Ryan estava concentrado na direção, enquanto Kate olhava pela janela, inquieta. Precisamos contar isso a alguém, ela murmurou. Não podemos simplesmente ignorar. Ryan apertou o volante. Contar o quê? Que vimos uma sombra. Que ouvimos vozes. Eles vão dizer que foi estresse. Alucinação coletiva. Kate mordeu o lábio. E se não formos os únicos? E se outras pessoas já estiveram lá antes de nós? Ryan não respondeu. Eles sabiam que não eram os primeiros. A fazenda, com seu ar de abandono, já havia sido lar de outros antes deles. Mas o que aconteceu com essas pessoas? Enquanto essa pergunta pairava no ar, o carro estremeceu de repente. Um estouro. Ryan puxou o volante para controlar o veículo e encostou na lateral da estrada. Droga! O pneu. Ele saiu para verificar, com Max ao seu lado. Kate permaneceu dentro do carro, o coração acelerado. Algo estava errado. Muito errado. Quando Ryan voltou, a expressão em seu rosto estava pálida. Não tem como isso ser normal, disse ele. Kate saiu e viu o pneu. Estava rasgado, mas não como se tivesse furado. Havia marcas profundas, quase como cortes, ao longo da borracha. Max começou a rosnar novamente, os olhos fixos na estrada atrás deles. Kate sentiu o ar ao redor mudar, um frio estranho que não combinava com a temperatura do entardecer. Foi então que, no espelho retrovisor do carro, ela viu a figura. A mesma figura da clareira, parada na estrada, imóvel, com os olhos brilhando. Mas dessa vez, havia algo diferente. Um leve sorriso, se é que podia ser chamado assim, parecia deformar o que deveria ser seu rosto. Ryan. A voz de Kate era quase um sussurro. Está aqui. Ele olhou para trás e congelou. A figura não se moveu, mas o silêncio ao seu redor parecia sufocar o mundo. E então, em um piscar de olhos, desapareceu. Kate e Ryan permaneceram imóveis, os corações martelando no peito como se tentassem escapar da pele. Max estava em silêncio agora, não rosnava, não se movia, apenas olhava para o vazio, os pelos eriçados. Entre no carro, agora. Ryan forçou a voz, mas ela soava distante, como se fosse de outra pessoa. Kate não respondeu. Sua mente parecia inundada por algo pesado, uma presença que não era dela. Dentro de nós, ela havia dito antes. E agora, a sensação era quase uma certeza. Ignorando o pneu rasgado, eles subiram no carro, cada movimento parecendo uma luta contra uma força invisível. Ryan girou a chave. O motor deu um arranque curto, mas não pegou. Ele tentou novamente. Nada. Um som baixo, como um suspiro metálico, ecoou por baixo do capô. Kate olhou pelo retrovisor de novo, mesmo sem querer. Estava vazio. Vamos a pé, sugeriu Ryan, a voz falhando. Kate assentiu. Ela agarrou Max pela coleira e saiu do carro, sem se dar ao trabalho de pegar qualquer coisa. O desespero de sair dali os consumia. A caminhada parecia errada. A estrada parecia mais longa, as árvores em cada lado inclinadas, como se fechassem sobre eles. Kate jurava ouvir passos atrás de si, mas toda vez que olhava para trás, só via o vazio. Ainda assim, algo a acompanhava. Ela sentia. Kate, olhe para frente. Ryan sussurrou, mas era um grito sufocado. Ela virou a cabeça rápido demais, quase machucando o pescoço, mas a visão a fez perder o fôlego. A estrada não era mais a estrada. Não era a mesma que haviam percorrido tantas vezes para chegar à fazenda. Agora, ela parecia curvar-se em círculos, cercada por névoa e árvores que pareciam se dissolver em algo sem forma. Ryan, estamos. Ela começou, mas a voz falhou.
Perdidos? Não, isso não é. Ele parou. Max começou a puxar a coleira com força, como se tentasse fugir deles. Isso é. A mesma voz emergiu novamente. Não de trás, nem de frente, mas de dentro de suas cabeças, como uma memória mal formada. Um coro abafado, sufocante, de palavras que eles não conseguiam entender. Mas dessa vez, não dizia para saírem. Vocês trouxeram. Ryan segurou a cabeça, como se quisesse arrancar o som de seus ouvidos. Kate caiu de joelhos. Max disparou para o matagal e desapareceu. Eles gritaram, mas o som foi engolido pelo silêncio. Quando Kate ergueu a cabeça, a figura estava diante dela. Mais nítida desta vez. Um humanoide sem rosto, o sorriso deformado mais amplo, quase como uma rachadura. Ryan, ela murmurou, mas não havia mais resposta. Ela olhou para o lado. Ryan estava imóvel, os olhos abertos, mas vazios. A pele de seu rosto parecia errada, como se algo tivesse sido tirado, deixando apenas uma casca. Kate quis gritar, mas o som ficou preso na garganta. A figura se aproximou lentamente, e pela primeira vez, Kate percebeu que o sorriso não era apenas um gesto. Era um portal, uma escuridão viva e pulsante que se estendia, consumindo tudo ao seu redor. Enquanto ela era engolida, sentiu que não estava morrendo. Não estava deixando de existir. Estava tornando-se parte. A fazenda, a clareira, o ser, tudo fazia parte de algo muito maior, muito mais antigo, e ela agora também fazia. Quando os investigadores encontraram o carro na manhã seguinte, estava vazio. O motor estava intacto, os pneus novos, mas o interior estava completamente coberto por marcas de mãos, milhares delas, como se alguém tivesse tentado escapar. Meses se passaram, e agora a poeira avermelhada dançava ao redor dos pneus de um outro veículo 4x4. Uma jovem família, os Enders, avançava pela mesma trilha sinuosa que levava à fazenda. O casal, Emma e Thomas, estava cheio de entusiasmo com o novo começo. Deixaram para trás o ritmo frenético da cidade grande em busca de uma vida mais tranquila, um lugar onde seus filhos, Lily, de 8 anos, e Noah, de 5, pudessem crescer livres. "Olha só isso!" exclamou Thomas, apontando para a casa desgastada, mas charmosa, que surgia no topo da colina. "É ainda mais bonita do que nas fotos." Emma sorriu enquanto segurava a mão de Lily. Noah, ainda no banco de trás, dormia profundamente, embalado pela viagem. "Um novo lar para a nossa família", murmurou ela, seus olhos brilhando de esperança e emoção. Assim que estacionaram, Lily saltou do carro como uma flecha, ansiosa para explorar o lugar. O aroma fresco de eucalipto enchia o ar, trazendo um conforto inexplicável, quase como se o lugar já fosse familiar. Depois de correr e pular pelo gramado, ela parou de repente, seus olhos fixos na varanda da casa. Por alguns instantes, ficou imóvel, como se algo a tivesse hipnotizado. "Mamãe, um cachorrinho!" gritou ela, apontando com euforia para um dócil Doberman, com pelo reluzente e olhos atentos, sentado na varanda. O cão, com a língua para fora e expressão quase sorridente, parecia igualmente animado ao ver a nova família. "Podemos ficar com ele?" perguntou Lily, com os olhos brilhando de expectativa enquanto o cachorro abanava o rabo em entusiasmo. "O terror não acabou. Se você teve coragem de caminhar pela estrada que nunca termina, curta e siga para descobrir a próxima história, onde os ecos das sombras continuam a se arrastar. O que aguarda na próxima noite? Apenas ouvindo você saberá. Até o próximo episódio, se você ousar voltar."